Boa tarde. Hoje vamos dar continuidade à unidade 2 do livro didático de ciência do 7º ano. Vamos iniciar falando sobre o reino dos Moneras. Vamos falar sobre a introdução, as bactérias, a estrutura celular das bactérias, a reprodução das bactérias e as bactérias na cadeia alimentar. O reino dos Moneras. O reino dos Moneras reúne seres unicelulares e procarióticos, isto é, tem uma organização celular bastante rudimentar, em que o material nuclear não é individualizado devido à ausência da carioteca que deixa o material genético disperso no citoplasma. Os representantes desse reino são as bactérias e as árqueas. As árqueas são encontradas em vários ambientes. Muitas delas conseguem sobreviver em ambientes com condições extremas, como pântanos, onde há baixa disponibilidade de gás oxigênio. Em salinas, onde existe grande concentração de sal. E em poças de origem vulcânica, onde a temperatura é muito alta. As árqueas são procarióticas, assim como as bactérias, porém diferem delas significativamente em direção a outras características, como a composição genética. As bactérias são encontradas em diversos ambientes. Elas podem ser parasitas ou de vida livre e viver no solo, em água doce ou salgada, em suspensão no ar ou em associação com outros seres vivos. Há muitas bactérias no corpo humano. Elas se distribuem pelos diferentes tecidos e órgãos e têm muitas funções relevantes. No sistema digestório, por exemplo, há comunidades de bactérias que desempenham um papel fundamental na digestão de certos alimentos e na regulação da função intestinal. As bactérias também se beneficiam dessa relação, pois se alimentam do que o corpo humano ingere ou secreta. A estrutura celular das bactérias. As bactérias são seres microscópicos, medidas geralmente em micrômetros. Elas podem viver isoladamente ou em grupos, constituindo colônias, e suas células podem apresentar diversas formas. Vamos conhecer algumas delas. A primeira é os cocos. São bactérias de morfologia esférica ou arredondada. O estreptococo, diplococo e sarcina são colônias de cocos. Os bacilos têm forma de bastonetes, ou seja, pequenos bastões. Os espirilos são espirilados e se deslocam por meio de flagelos localizados nas extremidades das células, enquanto os espiroquetas, que também são espirilados, se deslocam por meio de movimentos ondulatórios do corpo. O vibrião possui forma de vírgula. A reprodução das bactérias. A maioria das bactérias se reproduzem pela divisão da bactéria-mãe em duas bactérias filhas idênticas. Por meio desse processo denominado divisão binária, ou seja, é um tipo de reprodução assexuada em que se formam organismos iguais àquele que os gerou. As bactérias podem se reproduzir rapidamente caso não existam limitações de alimentos ou de outros recursos necessários para seu desenvolvimento. Em condições adequadas, uma única bactéria pode dividir-se
a cada 20 minutos. Assim, em menos de 24 horas, uma única bactéria pode originar-se mais de 7 bilhões de bactérias. Na figura ao lado, é possível perceber que uma única bactéria-mãe dá origem a 2 bactérias filhas idênticas, formando a divisão binária. As bactérias na cadeia alimentar. As bactérias são muito importantes para o funcionamento dos ecossistemas. As autotróficas são capazes de produzir seu próprio alimento. São fontes de alimentos para outros seres vivos. E as heterotróficas, que dependem de outros seres vivos para se alimentar, podem ser, por exemplo, decompositores ou parasitas. De acordo com sua forma de nutrição, as bactérias podem ser classificadas em bactérias autotróficas fotossintetizantes. Elas apresentam o pigmento clorofila, fundamental para a realização da fotossíntese. Bactérias autotróficas quimiosintetizantes. Elas utilizam substâncias inorgânicas, como compostos de ferro, enxofre ou nitrogênio, para produzir seu próprio alimento independentemente da luz. As bactérias patogênicas podem causar diversas doenças ao ser humano e outros seres vivos. Essas doenças podem ser simples, como a acne, cárie dentária, ou mais graves, como a meningite, o cólera, entre outras. Algumas dessas doenças podem ser prevenidas com vacinas e outras tratadas com antibióticos. As bactérias decompositoras, elas participam do processo de decomposição da matéria orgânica, como folhas e fezes, e em substâncias que podem ser incorporadas na cadeia alimentar. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.